Oswaldo, ok. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 25 de maio de 2022. Vamos analisar inicialmente o recurso ordinário interposto pela Transportes Leamar Limitada no processo 40.31.633. Eu sou o relator desse processo, a pedido de sustentação oral. Eu pergunto se a autuada está presente para realizá-la. Não está presente, então registrando aqui a ausência do contribuinte. O caso, senhores, são quatro acusações, né? São 4 acusações, sendo que só nos interessam 2, pelo motivo que eu vou colocar adiante. No item 1, o contribuinte é acusado de deixar de proceder ao estorno de crédito de ICMS no período de janeiro de 2011 a agosto de 2012, nos valores especificados no demonstrativo 1, que é estorno de crédito de combustível de prestações iniciadas em outra unidade de federação, proporcional às prestações de serviços de transporte iniciadas fora do Estado. Decorrente de creditamento de insumos, óleo diesel e prestações de serviço de transporte rodoviário de cargas iniciadas em outras unidades da federação, não tributados pelo ICMS nesse Estado. Circunstância imprevisível na data da entrada do combustível utilizado em tais prestações, conforme os conhecimentos de transporte juntados. Foi juntado o demonstrativo 1C, auxiliar na determinação do meio de ocorrência da utilização de crédito indevido. Bom, esse é o item 1, que, na verdade, é falta de estorno de crédito, né? Então, de combustível utilizado em operações iniciadas em outros estados da federação. E no item 2 é uma situação semelhante, que é crédito indevido, relativamente a bens do ativo imobilizado, né, do ativo permanente, que ele tomou crédito, né? Então, na verdade, o que houve aqui nesse caso é que no cálculo ele tomou crédito cheio, né, seja do combustível, seja do ativo permanente, os caminhões e tal. Ele tomou o crédito cheio, né, em operações, inclusive de operações iniciadas em outros estados. E então o fisco foi lá, fez uma proporcionalidade entre as operações iniciadas em outras unidades da federação e as de São Paulo, e reconheceu como válido, né, aquela porcentagem, né, das operações iniciadas no estado de São Paulo. E a outra parte, né, dessa proporcionalidade foi glosado, seja o crédito que ele havia tomado e não se tornou, né, que não poderia, seja o do ativo permanente. Então, esse é o caso 1 e 2. Ainda existem o item 3 e 4, mas que não estão em análise aqui, porque esse recurso já foi julgado pela 6ª Câmara Julgadora, que, por unanimidade, ele deu parcial provimento, reduzindo o item 1 e cancelando o item 2. E essa decisão, no entanto, foi parcialmente anulada pela Câmara Superior, para o fim de, reconhecendo e declarando a nulidade da decisão recorrida por premissa falsa, ordenar a remessa dos autos à Câmara Julgadora para que proceda a novo julgamento. Então, na verdade, dessa decisão, né, então, a 6ª Câmara, analisando, ela, com relação ao item 1, ela reconheceu, olha, tem 3 notas fiscais aqui, que o contribuinte apresentou a primeira via das notas, tal, demonstrando o cancelamento dessas notas, e não houve oposição da Fazenda a esse cancelamento e tudo mais. Com relação ao item 1. Com relação ao item 2,
O fundamento da decisão da Sexta Câmara foi que, olha, não há nenhum impedimento para que... Não há nenhuma restrição, né, com relação à operação, à restrição do aproveitamento de crédito no ativo permanente, que a operação, ou no caso que prestação de serviço, seja tributada, né? E o fundamento é, olha, a operação foi tributada, só não foi pelo Estado de São Paulo. Então, na verdade, esse foi o fundamento. Tanto a Fazenda como o contribuinte entraram com recurso especial. O recurso do contribuinte não foi admitido, salvo engano. Depois eu vou colocar isso no meu voto, mas se foi admitido, não foi provido, né? Então, só a da Fazenda que foi provido. E na questão da nulidade, aí, o fundamento da nulidade, olha, é que é falso a premissa de que a Fazenda não contestou o cancelamento. Essa foi a premissa falsa, né, que motivou a nulidade parcial da decisão da Sexta Câmara. Esse é o cenário, e eu vou passar então a leitura do voto e depois a gente abre a discussão, né? Vamos lá. Então, da leitura da parte dispositiva do acórdão, que anulou a decisão proferida pela 46ª Câmara Julgadora, vê-se que a anulação foi parcial, atingindo apenas a redução do crédito tributário exigido no item 1 e os fundamentos para o cancelamento do item 2. Não foi reformada nesse acórdão a parte em que a Fazenda Pública se sagrou vencedora, posto que o recurso especial interposto pela autuada foi desprovido, restando definitivamente resolvida no âmbito administrativo. Isso posto, passemos inicialmente à análise da exigência fiscal relativa aos conhecimentos de transportes número 19.229, 19.502 e 21.656, que a autuada diz terem sido canceladas. Creio ser prudente apontar, preliminarmente, que a premissa falsa que fundamentou a anulação dessa parte da decisão proferida pela Sexta Câmara Julgadora é a falta de contestação do argumento pelo fisco, e não o cancelamento dos documentos fiscais. Com relação ao cancelamento, equivoca-se a representação fiscal ao arguir que não há nos autos qualquer prova irretorquível que possa sustentar a alegação da autuada de que os conhecimentos de transportes números tais e tais foram cancelados. Então, transcrevendo o que a representação falou, e aí passa a análise. A folha 660, a autuada juntou a primeira via do conhecimento de transporte número 19.502, com uma inscrição cancelado grafado à caneta. A folha 665 juntou a terceira via do conhecimento de transporte número 19.515, emitido no mesmo dia daquele, retratando a mesma prestação de serviço, e aí, entre parênteses, identidade de origem, destino, mercadoria, quantidade, número da nota fiscal, veículo, transportador, motorista, etc., diferenciando apenas no valor do frete, que facilmente se observa estar errado no documento cancelado quando se multiplica o peso da carga pelo preço unitário. Então, na verdade, essas duas notas fiscais, a 512 e 515, a 515 claramente, né, nota fiscal não, conhecimento de transporte, essa 515 claramente está substituindo a 512, absolutamente todas as informações são idênticas, né? O que muda, na verdade, vai ser o valor final lá da prestação, porque, de fato, em ambas, o valor unitário da tonelada transportada é igual, né? Mas se você pegar a primeira nota, a que foi cancelada, pegar a tonelagem e multiplicar pelo valor unitário, não dá o valor total da prestação, né? Então, isso foi corrigido na 515, que sim, você multiplicando o valor unitário pela tonelagem vai dar o valor da prestação. Então, isso com relação a um dos documentos, o 19.502. Continuando. Igualmente, a folha 1207, a autuada juntou a primeira via do conhecimento de transporte número 21.656, com uma inscrição cancelado, grafada a caneta e também por carimbo. Aqui, claramente se percebe que houve problema de posicionamento do formulário no momento da impressão, de maneira que os dados do conhecimento de transporte não foram impressos. Então, nesse caso aqui, você vê claramente, né, são nesse caso aqui, esses conhecimentos eram formulário contínuo, né?
Então, antigamente, a gente tinha que ajustar lá o cabeçalho, né, a cabeça de impressão com a posição no formulário. Então, aqui você vê claramente que em vez de estar lá em cima o formulário, ele estava lá embaixo. Então, começou a imprimir e tal. Então, quando, na verdade, começou a imprimir sobre o formulário, já mais da metade das informações do conhecimento de transporte já haviam sido colocados, né? Já tinham, então, não ficaram aqui. Então, na verdade, nem dá para identificar qual seria aquele conhecimento, né? Que não dá para ver quem é o tomador, não dá para ver quem é o tomador, quem é o destinatário, não dá para ver nada. Tem algumas tem lá a informação do caminhão, motorista, alguma coisa assim, só a parte final mesmo do conhecimento de transporte. Então, claramente se vê também que foi inutilizado esse formulário, né? E continuo, então, eu. Em ambos os casos, foram apresentados a primeira via do documento fiscal, atendendo o disposto no artigo 200, inciso 1, do RICMES. Restou comprovado nos autos que esses dois conhecimentos de transporte foram cancelados e, por isso, devem ser desconsiderados no cálculo do percentual das prestações iniciadas em outra unidade da federação, que ensejaram a apuração do estorno de teto devido. Quanto ao conhecimento de transporte 19229, a autuada não trouxe aos autos cópia desse documento, nem qualquer outra prova de seu cancelamento. Então, esse é o cenário do item 1, né? Antes, e ele vai impactar também no item 2. Então, efetivamente, com relação a esses dois documentos, não tenho dúvida de que eles foram cancelados e, portanto, não devem compor, né? Que, na verdade, no caso aqui, eles não devem compor aquela proporcionalidade, né, que foi tomado como base para a glosa dos créditos, né? E essa mesma proporcionalidade ela é utilizada também no item 2. Então, ela vai impactar também o item 2, né? Retirando essas duas notas aí, o valor do item 2 também será impactado. Continuando, então, agora com relação ao item 2. Lembrando que o item 2, então, é aquela questão do crédito de ativo permanente, né? Então, no item 2, o fisco acusa o autuado de ter se creditado em aquisições do ativo permanente, desconsiderando o percentual de prestações de serviços de transporte não tributadas pelo Estado de São Paulo. O artigo 20, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei Complementar 87 de 96, impede o creditamento de ICMS de ativo imobilizado relativo a saídas ou prestações isentas ou não tributadas. Em seu artigo 11, inciso 2, a linha A, essa lei complementar estabelece que a sujeição ativa desse imposto é determinada pelo local do início da prestação de serviço de transporte. Temos, assim, que nas prestações de transporte interestadual e intermunicipal de cargas iniciadas em outras unidades da federação, o ente competente para regular e exigir o ICMS é essa unidade, perante a qual o prestador de serviço tem a obrigação de pagamento do imposto e o direito ao crédito da parcela relativa aos insumos empregados na prestação. O Estado de São Paulo não participa dessa relação jurídico-tributária, pois não ocorreu em seu território o fato gerador de ICMS transportes. Esse serviço de transporte prestado em veículos do ativo permanente da autuada não foi tributado pelo Estado de São Paulo e, consoante o artigo 20, parágrafo 2 da Lei Complementar, impede o crédito de ICMS relativo à entrada desse veículo. Esse mesmo entendimento ficou apresentado no acórdão prolatado pela Colenda Câmara Superior desse TIT, no processo de RT 8766088-2011, que reformou a decisão da Colenda Terceira Câmara Julgadora em votos por mim proferido e transcrito pela autuada no recurso ordinário. Discorre o doutor José Roberto Rosa no voto condutor daquela decisão. Que aqui eu estou só olhando a questão aqui, que o meu voto era da Terceira Câmara e não na Câmara Superior, né? Então foi um voto meu que foi reformado pela Câmara Superior, com um voto aqui de maioria, um voto de vista que o doutor José Rosa apresentou, né?
E aqui eu transcrevo o voto do Zé Rosa, não vou ler, né? Mas ele basicamente fala, olha, não tem sentido, por vários motivos, né? Esse São Paulo ter que suportar com esse crédito de operações, de prestações iniciadas em outras unidades da federação. E continuo eu aqui, então. Esse acordo passou a ser citado e transcrito em quase todas as decisões proferidas pelos órgãos de julgamento do TIT, que hoje apresentam uma jurisprudência majoritária nesse sentido. Cito como exemplo as últimas decisões da Colônia da Câmara Superior sobre o tema, que, por unanimidade, reconheceu que as prestações de serviço de transporte iniciadas em outras unidades da Federação são consideradas não tributadas para efeito de aproveitamento do crédito ICMS perante o Estado de São Paulo. E aqui eu cito, então, 2, 3 AINs. Os 3 últimos AINs que analisaram essa matéria lá na Câmara Superior, né? E aqui a data das decisões, sendo que a última decisão é do ano passado, em que a decisão tem sido unânime nesse sentido. E, continuo, também as decisões proferidas por câmaras ordinárias que encerraram os processos. Então, tem aqui, eu cito mais 1, 2, 3, 4, mais 5 processos em que ou não foi interposto ou não foi admitido o recurso ordinário, o recurso especial do contribuinte, né? Então, que também encerraram definitivamente o processo no âmbito do TIT. E desses 5 processos que eu cito, 4 foram unânimes. E continuando eu, então. Assim, corretamente, o fisco glosou o crédito de ativo permanente proporcional às prestações iniciadas em outras unidades da federação. No entanto, tal qual no item 1, os conhecimentos de transporte cancelados devem ser desconsiderados no cálculo do percentual das prestações iniciadas em outra unidade da federação. Pelo exposto dentro dos limites fixados pela colônia da Câmara Superior, conheço o recurso ordinário e a ele dou parcial provimento, para que, relativamente aos itens 1 e 2 do AIN exordial, sejam desconsiderados os conhecimentos de transporte número 19.502 e 21.656, no cálculo percentual das prestações iniciadas em outra unidade da federação. Bom, senhores, esse é o meu voto, e coloco, então, o processo em discussão. Senhor presidente, eu vou fazer uma manifestação bem breve, no sentido de que esses documentos foram trazidos, apenas a cópia deles, escrito cancelado à mão, não, para nós da representação fiscal, não representa uma prova formal de que esses documentos foram cancelados. Então, eu vou pedir aqui. Pronto, já foi, doutor Pedro, já pode ir, já está liberado. Ok. Já está disponível. Pronto, já registrei, mas é só isso mesmo que eu falei. É apenas a primeira via colocado cancelado à mão. Acho que não perfaz os documentos, não é algo oficial em termos de cancelamento. Eu entendo que esses conhecimentos de transportes ainda são os em papel, né? Não são os eletrônicos, mas eles são de 2011, né? Então ainda não são os eletrônicos, então deveria ter, se não me engano, segundo a legislação da época, alguma coisa um pouco mais formal na parte de trás do documento, deveria estar escrito qual é o motivo do cancelamento, algumas coisas a mais, entendeu? Não simplesmente assim. E quem tem que fazer essa prova realmente é o contribuinte, porque é ele que está afirmando que o documento foi cancelado. Então, é essa a nossa posição, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. O processo ainda está em discussão. Bom, havendo, então, outras manifestações,
eu peço aos senhores que confirmem a presença. Em votação? Espera que já está em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Transportes Leamar Limitada. Prosseguindo, vamos analisar agora o processo 41.16.046. Trata-se de um pedido de retificação de julgado, em que o autuado é a B2W, Companhia Digital. O relator é o doutor Galderize Teles, e eu passo, então, a palavra ao doutor Galderize para que ele apresente. Assim, antes de passar para o doutor Galderize, a pedido de sustentação oral, pergunto se o contribuinte está presente para realizá-la. Não está presente, registrando aqui a ausência. Passa a palavra, então, ao doutor Galderize. Doutor Galderize, fique à vontade. Bom dia novamente, presidente, a todos os demais componentes da Câmara, representação fiscal, doutor Pedro. Esse é um pedido de retificação, o voto da minha lavra, recentemente aqui nesta mesma composição. Relembrando um pouco a situação que foi analisada, são 3 itens infracionais de creditamento e falta de pagamento do imposto. Estamos diante aqui de uma situação em relação à documentação inábil. Foram realizados procedimentos administrativos e verificaram a inexistência de estabelecimentos, e todo o viés do recurso ordinário em relação aos seus pontos de defesa, bem como a análise do voto de relatoria, se dá de forma nuclear em cerca da boa-fé. A análise da boa-fé com a situação de se aplicar tanto a questão do crédito como a falta de pagamento do imposto. Naquela ocasião, eu proferi voto e tive o acompanhamento aqui unânime da Câmara, no sentido de reduzir a multa do item 3, que é sobre receber e estocar mercadoria, porque o transporte não tinha sido realizado pelo contribuinte, não havia prova nesse sentido. Portanto, houve ali uma redução do patamar de 50% para 35%, sendo o recurso ordinário parcialmente provido. A retificadora de julgado, ela discute 3 itens. O primeiro item é a existência de uma nota fiscal 943, ao qual há menção, tanto em meu voto como em todas as manifestações anteriores, da sua não correlação ao presente caso. Os outros 2 itens muito referente à efetividade da operação, verificando 2 argumentos que eu utilizei em passagem do voto. O primeiro, que a comercial áudio aparece em assinatura de representantes da própria requerente, não se tratando de empresa estranha em relação comercial, e que há provas que demonstram que o senhor Ronaldo dos Santos representava o fornecedor reputado inidôneo. Uma primeira consideração aqui que eu acho importante tratar: como estamos diante de um núcleo de direito em que a situação é boa-fé, a mudança de entendimento, o efeito infringente, ele depende do atendimento cumulativo de todos os elementos que formam uma boa-fé. E pelo pedido aqui de retificação de julgado, eu não identifiquei nada que foi questionado em relação à situação do pagamento, que foi considerado como não comprovado da devida forma na ocasião do voto. De toda maneira, passando a analisar os pontos trazidos e de forma muito objetiva, faço aqui um desenvolvimento acerca de erro de direito e erro de fato, não é uma matéria simples da gente separar, depende muito da casuística. No caso, os 3 elementos que foram trazidos têm um condão, sim, de se caracterizarem como erro de fato, desde que correspondente que foi inserido nos escritos de retificação. E em relação ao primeiro argumento, nota fiscal 943,
em que pese eu ter verificado, e até partir dessa premissa, que tanto nas contras-razões, como na decisão de primeira instância e nos outros itens que tive a oportunidade de verificar, essa nota não fazia menção de forma expressa, o contribuinte tem sim razão. Existe aqui, no relatório circunstanciado, folhas 32, a menção a essa nota, razão pelo qual, nesse sentido, eu entendo que deve ser conhecido a existência de erro de fato e considerado, dentro do racional que foi colocado no voto ordinário, a existência dessa nota. Contudo, eu faço duas observações. Em que pese a pertinência de reconhecer o erro de fato à nota fiscal 943, eu registro que isso em nada refuta a situação da inexistência de contratos, e não obstante o volume das operações entre a recorrente e as empresas consideradas inidôneas. Estamos falando aqui de operações no montante de 65 milhões de reais. E no tocante ao contrato de folhas 425 e 498, relativo ao rateio e campanha de publicidade em outras empresas, verifico também que não há menção às notas fiscais, não há assinatura, nem tampouco menção a empresa que foi considerada inidônea. A menção aqui é uma terceira empresa e não houve nenhuma elucidação acerca desse fato. Partindo para a análise dos outros dois pontos, que se referem à efetividade, houve aqui novos argumentos que dariam luz à existência dessa empresa que eu considerei terceira e da relação do senhor Ronaldo como representante idôneo aqui do caso. Em relação à empresa terceira, a argumentação, e reitero, nova que foi trazida, é uma argumentação que o nome Comercial Áudio, em que pese não ter sido elucidado anteriormente, é um departamento da Comercial Mega, empresa considerada inidônea, só que tem uma nomenclatura diferente e que por isso haveria ali sim um sentido de correlação. Em relação aqui ao senhor Ronaldo, eu pontuei no voto que não haveria ali elementos suficientes para demonstrar a relação dele como representante de fato da empresa, tendo em vista que até os domínios de e-mail são domínios de e-mails que não têm lavratura empresarial e os contatos também são com pessoas que não têm lavratura comercial. Houve aqui uma explicação que as tratativas do senhor Ronaldo realizadas à época com o senhor André Rodrigo de Barros demonstrariam que o senhor André Rodrigo de Barros era quem fazia a representação da empresa, sendo o senhor Ronaldo um intermediário da situação. Dois pontos. Temos aqui um argumento novo, que à época do voto não tinha sido inserido, mas eu continuo aqui trazendo que a legislação 4.886/95, que rege a questão dos representantes comerciais, impõe requisitos para a sua fruição, entre eles a necessidade de registro em conselhos regionais, o que não restou comprovado nos autos. Portanto, esses elementos me parecem insuficientes. Tendo em vista ultrapassar os três argumentos de retificação de julgado, presidente, o meu voto é pelo conhecimento parcial, haja em vista que o primeiro item da nota, de fato, está contido em folhas 32, e na parte conhecida para dar provimento apenas no sentido de considerar que essa nota faz parte, sim, do objeto do relato infracional, mas em nada mudando, e deixo isso aqui expresso, o consequente inserido no recurso ordinário. O recurso ordinário continua parcialmente provido para a redução da multa do capítulo 3, reduzido de 50% para 35%. Presidente, o voto já foi registrado nesses termos e eu fico à disposição. Obrigado, doutor Galderize. Processo está em discussão. Muito bem. Então, não havendo intervenções, encerro o debate e peço aos senhores que confirmem a presença. Em votação. Muito bem.
Então, por unanimidade, foi o pedido de retificação de julgado apresentado pela B2W Companhia Digital foi parcialmente conhecido e parcialmente provido. No entanto, com relação ao recurso ordinário, mantém-se a decisão anterior de parcial provimento. Com isso, só nós cumprimos a pauta de hoje. Deixa eu só retornar aqui. Bom, com isso, cumprimos, então, a pauta de hoje. Agradeço a participação dos senhores, presidente fiscal e demais e os juízes da Câmara, e dou, então, por encerrada a sessão da 5ª Câmara de Jogadores do TIT, sessão do dia 25 de maio de 2022. E eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação da sessão.